Muy buenos días a todos los que se están conectando en este Bom dia a momento. todos os que estão se conectando agora. Já temos mais de 60 pessoas conectadas ao nosso webinário. Y yo creo que en aras del tiempo y porque E tenemos una eu agenda acho muy que por robusta, questões de pues quisiera tentas poder e como empezar temos uma agenda este webinar. Lo robusta, primero es vamos iniciar darle a esse todos una webinário. Antes de muy mais nada, cordial gostaria de dar bienvenida as a este webinar que vamos boas-vindas a a haber este organizado webinário que entre FIFARMA organizamos y la hoje Universidad de Sao Paulo. entre a Teníamos muchas FIFARMA ganas e de a hacer este webinar USP. hace ya varios Tínhamos meses y muita ahora ya vontade estamos de fazer listos esse webinário para e poder hoje estar aquí estamos presentes y prontos poder mandar para poder mensajes que son estar aqui tan, e tan dar importantes para esta mensagens que región. são muito Para importantes para a hoy, nossa para que van a região. ver el Para instructivo, hoje, e tenemos vocês vão ter traducción aqui um instrutivo, simultánea a temos los tres tradução idiomas de simultânea FIFARMA, às três español, línguas da portugués e FIFARMA: inglés. espanhol, Cada português e uno puede ir inglês. escogiendo Cada um de cuál vocês será el pode idioma de escolher qual será a preferencia língua el de día de hoy sua para poder preferência escuchar hoje este webinar. e Mi para nombre es poder Janet entender esse Higuita, soy webinário. Eu sou directora Janet de Dias, sou FIFARMA, diretora la executiva da Federación FIFARMA, Panamericana de la Federação Industria Latino-Americana Farmacéutica da en Indústria Desarrollo. Farmacêutica em Pesquisa Nosotros, e FIFARMA, reunimos a Desenvolvimento. Nós, como 18 a FIFARMA, compañías de reunimos pesquisa y 18 desarrollo y companhias a de 11 pesquisa e asociaciones locales, desenvolvimento es e decir, 11 11 associações organizaciones locais. Isso quer en dizer, cada país de la essas región representan organizações em América cada Latina. país da região Tenemos el gran honor, por lo representam tanto, também a la indústria. Temos a responsabilidad de honra trabajar e con também a otros actores en la responsabilidade de región trabalhar com para outros poder atores na promover região mejores para sistemas poder de salud e promover melhores innovación. sistemas de Trabajamos por el saúde bienestar, e porque inovação. realmente es lo que Trabalhamos nos pelo convoca a bem-estar, todos que, afinal los de que estamos aquí contas, é uma presentes coisa y que creo nos que chama a muchos más todos, que os hoy que tal vez estamos nos aqui están e a viendo. muitos outros que Una de las possivelmente não áreas estejam aqui. en la que nos Uma das enfocamos en áreas FIFARMA na es qual la que estamos hemos focados aqui denominado na salud FIFARMA y é a que nós medicina, que es denominamos en efecto saúde el como bienestar y investimento, que nutrición. é Queremos que efetivamente o tema todo se desta invierta en sessão. salud. Cada Achamos que cosa que se tudo o que haga en nuestro, investimos em que se saúde invierta en ou o que recursos fazemos humanos, em físicos y recursos financieros humanos, tiene un físicos e impacto no financeiros solamente en tem el um bienestar impacto não de los somente no habitantes de la región, bem-estar también lo dos tendrá habitantes da en el região, desarrollo mas também económico no y la desenvolvimento productividad de nuestro econômico, país. na Por eso produtividade dos nos nossos aliamos con la países. Universidad de Por Sao isso, Paulo nos para juntamos à explorar en USP detalle para explorar este em detalhe financiamiento de o salud de financiamento em 6 países de la saúde de región: 6 países Brasil, da México, região: Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile y Argentina, Perú. Colômbia, Como Chile e Peru. siempre, y es lo que Como siempre decimos en sempre, e é o FIFARMA, que sempre estos falamos aqui estudios na son un FIFARMA, punto de esses partida. estudos Estos são estudios son simplesmente um ponto datos e de información partida. útil São y dados valiosa e que nos va informação a útil e organizar valiosa. que nos permite sentarnos a conversar, Informação sentarnos a valiosa tener que conversaciones nos permite mucho mejor conversar e informadas até para conversas poder com encontrar muita mais vías de informação para solución, poder vías de encontrar vias de creación y, solução, por qué no, también vias vías de de criação innovación. e, por que A não, continuación les voy a também vias explicar de inovação. cómo A está seguir, vou estructurada explicar la um pouquinho dinámica de como este está webinar. estruturada a Vamos a dinâmica desse iniciar con la webinário. presentación del Vamos estudio del iniciar profesor com a Pedro apresentação do Dalare, estudo el decano del Pedro Instituto de Relaciones Dalare, o Internacionales de la decano do Universidad de Sao Paulo, Instituto quien ha sido el de gran Relações artífice de haber Internacionais creado da este USP, tema. que Profesor foi Pedro Dalare tiene una um trayectoria grande parceiro impresionante y neste hoy tema nos que vamos contará de lo discutir que estamos hoje. haciendo en este E estudio, hoje porque vai él contar o ha sido que estamos creativo fazendo, o porque que fizemos tenemos un nesse par de estudo, años en que Sao surgiu Paulo depois de y uma que hoy conversa estamos que tivemos em materializarlo a São través Paulo há de alguns este anos estudio e que que hoje ya está estamos disponible en las materializando através páginas desse estudo que de já está FIFARMA, y disponível no también nosso tenemos un site resumen da ejecutivo FIFARMA del mismo e estudio. também temos um resumo Lo van a executivo desse acompañar, mesmo después estudo. de su presentación, Depois de dos sua apresentação, investigadoras, vamos ter en este caso duas la doctora Maris pesquisadoras, Day neste caso a doutora Mishirima, que nos Marisleis dará los Mishirima, que hallazgos vai para Brasil, apresentar os y la achados doctora para María o Antonieta Brasil e Lins, a doutora que Maria los Antonieta Lins, achados que vai de apresentar México. Nos os hubiera principais gustado achados poder do tener todos los México. países en antes del Teríamos tiempo amado moderado, eh, pero como les dije, ha sido as un tipo de informações de estudio que es outros disponible para que países, mas todos como lo disse, podamos revisar esse y estudo já podamos está explorar básicamente disponível los para que principales todos hallazgos possamos para cada revisar país. e conhecer os Después de la achados presentación del que estudio con los observaram em hallazgos del cada profesor Dalari país. y nuestra Depois investigadoras dessas invitadas, tendremos apresentações, un panel vamos ter que um hemos denominado painel la que chamamos importancia de la a inversión en salud. importância do Y este investimento em panel será saúde. moderado por el E esse painel vai Alejandro ser Penagos, moderado pelo un Dr. poquito Alejandro Él Penagos. tiene doctor, pero O Alejandro doutor Penagos. vai me dar Alejandro es el bronca porque eu co-líder estou já dizendo que del ele é grupo de doutor, valor y ele é acceso a la co-líder do innovación de grupo de FIFARMA y valor e acesso director da de FIFARMA e soluciones também innovadoras de diretor de acceso soluções políticas en inovadoras Latinoamérica y em Canadá e Novartis. políticas En este panel na tendremos también Novartis. las Nesse intervenciones painel de também vamos Horacio ter as Toro, experto en intervenções de representación Horácio Toro, económica en América especialista Latina, em Benji López, na presidente de la América Fundación Latina, Cancer Warriors de presidente México, y da Cancer ahondaremos Warriors do también México e também vamos en mucho de lo que aprofundar tiene que ver con el em rol muito do que tem a de ver la com a academia en este função plan, das con el doctor instituições Guillermo Aponte, acadêmicas, com o doutor quien ha sido Guilhermo también parte Aponte, muy que activa
também foi uma parte muito ativa desta pesquisa e desse trabalho desde que se iniciou. A todos vocês, muito obrigada por estarem aqui, por dedicarem esse tempo para compartilhar com vocês algumas reflexões e também com os palestrantes que estarão conosco hoje. Gostaria de agradecer a todos os que estão conectados, porque realmente esse é um tópico que deveria nos juntar, nos convocar a todos e devemos continuar trabalhando e insistindo permanentemente. Eu tenho certeza de que se temos persistência, vamos encontrar os resultados de qualquer coisa que a gente quiser fazer na
na vida. E esse trabalho precisa da persistência e do trabalho contínuo de todos. Agora dou a palavra ao professor Pedro Dalari para que possa iniciar com sua apresentação. Com a palavra, doutor Pedro. Muito obrigada, Janet. É uma grande honra poder participar desta sessão 2 anos depois que iniciamos com esta conversa e um tempo depois que começamos com o trabalho mais efetivamente. Eu peço que coloquem a apresentação e eu vou utilizar meus 15 minutos para falar de duas coisas. Primeiro, do projeto e depois os resultados do projeto e do livro que foi criado. Eu sou decano e professor titular de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, uma das 50 unidades, faculdades e museus da Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública do Brasil e é também a maior universidade do Brasil e ocupa uma posição de destaque nos rankings internacionais. Podemos iniciar a apresentação, por favor? O acordo de pesquisa USP-FIFARMA foi celebrado em fevereiro de 2023, depois das conversas iniciais que foram feitas em setembro de 2022 com Janet. E foi assim como se determinou um plano de trabalho. O objeto do projeto é o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa e quantitativa sobre a saúde como investimento em 6 países da América Latina, identificando as causas e o estado atual da despesa em saúde e gerando argumentos para consolidar uma narrativa que apoia a saúde como investimento e não como uma despesa. Os países selecionados para esta pesquisa foram o Brasil, México, Colômbia, Argentina, Peru e Chile. Portanto, o projeto surgiu de um acordo de pesquisa que foi assinado em fevereiro de 2023 entre a USP, a FIFARMA e a Fundação de Apoio à USP. A FIFARMA foi responsável pelo apoio financeiro e também de uma orientação metodológica muito importante. E o trabalho foi feito por 8 pesquisadoras e pesquisadores da Universidade de São Paulo e a FUSP, que é a fundação, que foi a instituição que se encarregou da gestão do convênio. Próximo slide, por favor. Como foi feito o trabalho? 6 professoras da área de economia da Universidade de São Paulo fizeram atividade de pesquisa e produziram cuidadosas análises sobre o financiamento dos serviços de saúde dos países estudados: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Os 2 coordenadores, eu e o pesquisador, professor Guilhermo Aponte, que está aqui conosco hoje, desenvolvemos estudos de temática mais ampla. Guilhermo fez um estudo sobre o entorno demográfico e econômico da saúde na América Latina e eu um estudo sobre os marcos constitucionais para garantir a implementação do direito à saúde na América Latina. Próximo slide, por favor. Como se fez o trabalho? A elaboração dos 2 artigos introdutórios e dos 6 artigos dos 2 artigos introdutores e dos 6 artigos específicos, seguiu uma metodologia definida conjuntamente pela USP e pela FIFARMA. Com base nos lineamentos formais e substantivos estabelecidos em um termo de referência para a pesquisa, a USP e a FIFARMA definiram em comum acordo um termo de referência com os objetivos, os itens e a estrutura do trabalho. E os 8 pesquisadores da USP produziram a primeira versão de cada artigo e foi apresentada aos especialistas da FIFARMA. Isto foi no semestre do ano passado. Depois de uma profunda análise feita por esses especialistas da FIFARMA, suas observações foram transmitidas pela FIFARMA aos pesquisadores, que revisaram os respectivos textos e geraram uma versão final de cada um deles. Então, isso é muito importante.
Fizeram isso e, no fim, geraram uma forma de um livro onde tem a consolidação dos 8 documentos. Podem utilizar o código QR para acessar o livro no site web do Instituto de Relações Internacionais, mas, como disse Janet, também está disponibilizado. Desculpa, perdemos o áudio do Dr. Pedro. Bom dia. Não estamos ouvindo o Dr. Pedro. ¿Perdimos a Pedro? Eu acho que perdemos o Dr. Pedro. Lo perdimos hace un momento. No siempre tenemos la conexión Nem de internet sempre temos a perfecta. conexão à ¿Será que se puede volver internet. a conectar? Creo que aquí estaba Vamos mencionando esperar que ele Pedro, possa se conectar de novo. que Ele tenemos estava el dizendo QR que temos del esse estudio, código lo QR do pueden bajar estudo todos. e vocês También, como podem dije en mi intervención, descarregar está aqui. Como disse disponible na para que minha vean en la intervenção, página está de FIFARMA. Es un disponibilizado estudio para largo, que extenso. vocês vejam no Es site un da estudio FIFARMA. que, É um para estudo quien longo, de pronto tenga el extenso, tiempo suficiente e de verlo. talvez para quem não tenha o tempo suficiente. Sí, Pedro, si quieres, Desculpa, houve uma continuar, yo uma tomo pequena como la palabra interrupção. para volver a hacer énfasis en el QR y en que igual está Pedro, disponible en pode la página y continuar. el resumen ejecutivo también está en Estava la página. Por favor, enfatizando no Pedro. código QR e o resumo executivo também está em nosso site web. Funcionou o código QR? Alguém conseguiu? Depois me comentem, tá bom? Bom, próximo slide, por favor. La próxima. ¿Cuál es la Funcionou, estructura sim. del libro? Y con esto es cómo está en el Próximo sumario, slide, el por índice, favor. Qual é a y ahí estrutura do livro? presento de una manera muy breve. E tudo isto está Hay no una índice. información sobre los E aí autores se en el apresenta de uma comienzo, forma entonces breve. pueden tener Há alguma la informação historia de sobre a cada uno de história de los cada los dos 8 después una artigos, breve depois uma presentación, breve apresentação empezamos e por el artículo de começamos Guillermo Aponte, pelo artigo de Guilherme Aponte em relação ao entorno demográfico e econômico da saúde na América seguido Latina. aún de un artículo general que yo hizo, Marco E depois um Constitucional para artigo Garantir e Implementação que do eu Direito à fiz, que Saúde se na chama América Marco Latina, Constitucional para onde busca garantir a evidencia implementação do direito à internacional saúde y en los na derechos América Latina, constitucionales de los onde eu 6 reviso países no las direito referencias internacional e também más no importantes direito del punto dos de 6 vista países, jurídico. as referências mais importantes do ponto de vista jurídico. Próximo slide, por favor. Ahí tenemos en Próximo secuencia slide, por los favor. 6 textos que, como Aqui dije, temos em sequência os 6 siguen una textos que, como metodología disse, determinada en termos de seguem uma referencia metodologia que se hizo, determinada em termos de que referência hicieron que FIFARMA y USP, foi pero cada uno estabelecido es pela un texto FIFARMA e pela autoral USP, mas sobre cada artigo é um Argentina, texto Brasil, autoral Chile, sobre Colombia, a México, Perú. Argentina, o Las Brasil, o Chile, a profesoras Colômbia, o Daniela, México e o Marisley, Peru. Natalia, Adriana, As María Antonieta professoras son Daniela, profesoras de Marisley, economía del Natália, Instituto de Adriana, Relaciones Maria Internacionales, Antonieta são la profesora professoras de Flavia, economia do Instituto de profesora Relações de economía de Internacionais. otra A institución professora de la Flávia USP, é otra professora unidad de de la economia de Escuela de outra Arte y instituição Ciencias Humanas. da USP, outra Cada una de unidade, ellas trabajó que é entonces a Escola de con el Artes e análisis Ciências de un Humanas. país. Cada uma La delas próxima, por trabalhou favor. com a Al análise de final um hay país. Próximo un slide, por artículo con favor. consideraciones E no fim, generales y temos um finales artigo com algumas que hicieron considerações los gerais e de finais Guillermo. que foi feito por mim e pelo Próxima. Guilhermo. Próximo Estas slide, por favor. consideraciones generales y Estas finales, considerações gerais e es que finais me parece importante en esta parte é final o de que mi eu acho que é presentación importante y nesta parte final da minha apresentação, compartir con Janet. ustedes. E gostaria de En ella compartilhar se com hace vocês. una análisis a partir del entorno Nela se faz uma demográfico análise a partir y de uma económico, análise se demográfica remarca e econômica algunas e consideraciones sobre salud como se inversión, destaca gobernanza del sistema, algumas el deslizado acceso a la considerações atención sobre sanitaria, las saúde como barreras para investimento, alcanzar la cobertura governança do universal, sistema, los recursos acesso financieros ao destinados a la atendimento salud, sanitário, as así los barreiras para aportes de atingir a financiamiento cobertura público, universal, os privado, recursos gastos de financeiros domicilio, y destinados à también de identificar saúde, algunos e desafíos também que as se fontes deben de enfrentar para financiamento la público, efectividad del privado, ejercicio del que derecho a la devem ser salud enfrentados sin para discriminación efetivar o alguna. exercício à saúde sem La nenhum tipo de próxima, discriminação. ahí en las Próximo consideraciones slide. generales y E bom, finales nas hay considerações la gerais e finais, sistematización de los tem uma datos principales sistematização dos obtenidos de dados cada principais estudio de los 6 obtidos países de cada sobre estudo dos 6 estos países siguientes ítems.
sobre estes tópicos: saúde como investimento, estrutura e governança do sistema, acesso à saúde, cobertura universal, fontes de financiamento, despesa pública, despesa privada. Quer dizer, em cada um deles se faz uma rápida sistematização das principais informações obtidas pelos estudos individuais para efeitos de uma comparação e também para a obtenção de resultado. Proposta bastante interessante, que aparecem fios por conta do tempo. O desafio é a vontade política para encarar o desafio de diminuir a proporção de despesas de bolso da população de baixa renda, resulta na inadequada alocação e executamento público suficiente voltado para a saúde. Ainda temos uma grande quantidade de despesas de bolso que são uma barreira para o atendimento em saúde. As altas despesas de bolso em relação às despesas familiares mostram uma barreira financeira para o acesso das pessoas aos serviços de saúde, que é maior quanto menores são a renda que recebem as famílias. Outro exemplo, na mesma sequência, podem passar para o próximo slide. É importante alocar orçamento e encarar ações para garantir que a população tenha acesso a medicamentos essenciais de qualidade e a preços acessíveis, bem como políticas para combater a falsificação e garantir a segurança das medicações. Este é um problema grave que foi identificado em muitos medicamentos e o risco de falsa segurança. Próximo slide, por favor. Aproximação significativa no acesso ao atendimento médico. Se existir desigualdade na distribuição da renda, as pessoas de pouca renda vão ter dificuldade para pagar os serviços, para pagar seguro de saúde, pagar os medicamentos, os tratamentos médicos, trazendo algumas disparidades no atendimento médico. Esse é um grande problema da América Latina que tem a ver com a desigualdade social. Tudo isso tem impactos em diferentes áreas. É claro que na área de atendimento em saúde, isto aparece ainda mais que nos despesas de bolso e as barreiras importantes. E é por isso que são necessários meios de financiação para a saúde e nos serviços em saúde. E, bom, finalmente, eu selecionei mais o investimento em saúde deve ser considerada uma característica demográfica mundial cada vez mais importante. E que a região não é uma exceção. O envelhecimento da população, que está aumentando de forma considerável, a demanda de serviços de saúde, especialmente para doenças crônicas e cuidados a longo prazo. Os últimos dados até mesmo afirmam que a aceleração do processo de diminuição da população está se acelerando. Claro, tudo isso. Bom, no fim, meu tempo já está acabando. Eu gostaria de sistematizar que esse foi o trabalho. Uma parte econômica e jurídica de abertura geral sobre a América Latina, depois de estudos específicos dos 6 países analisados para, no fim, e, bom, esses estudos, apesar de ser e tudo isso faz com que esses estudos gerem e tenham gerado atenção por os mesmos pontos. E também temos a partir de considerações gerais, e isso nos levou a essa conclusão que se faz com as considerações gerais e finais. E o livro está segmentado de uma forma bem específica. Portanto, os interessados podem passar diretamente aos pontos que interessarem. Não é um livro que podemos ler como se fosse um romance, mas sim que é um livro que tem uma pesquisa específica para cada parte. E, bom, na sequência, a professora Marisley Nishijima vai falar um pouco do Brasil e a professora Maria Antonieta do México. Cada uma delas tem 5 minutos. Para um acadêmico, não são nem para dizer bom dia, é muito pouco tempo e é clara, elas não vão fazer uma grande apresentação, simplesmente um resumo de 1 ou 2 pontos
que são importantes para chamar a atenção para chamar a atenção para esses estudos. Mas eu convido a todos a lerem esse trabalho que está muito interessante e é realmente uma contribuição que enorgulhece e dá muita satisfação à USP de poder ter tido a oportunidade de fazer parte desta parceria tão valiosa com a Fifarma, que foi extraordinária de todos os pontos de vista. Eu acho que, Jane, que isto é tudo e eu acho que cumpri rigorosamente com o meu tempo. Muito obrigada, professor Pedro, por contar como foi o processo e como está estruturado esse estudo e esse livro, que sem dúvida vai ser muito útil para todos. E como disse, agora há pouco temos um resumo executivo, porque o estudo é longo, é muito longo, mas também temos um resumo executivo para vocês revisarem cifras, gráficos. Eu gostaria de dar a palavra à professora Marisley e depois à professora Maria Antonieta para dar umas mensagens importantes. Devemos lembrar a diferença que temos em nossos países com os países mais avançados. O país latino-americano que mais investe em saúde, tanto com recursos públicos e privados, é o Brasil. E investe menos do que o país europeu que menos investe, que é Portugal. Portanto, aqui podemos ver a diferença e do problema que devemos abordar. E daí vem todos os desafios que temos. Nenhum dos países da América Latina, bom, também, talvez com as cifras mais recentes, tem dois países que chegaram ao mandato que deu a OPAS de chegar a 6% da despesa pública em saúde. Muito poucos conseguiram isso e ainda temos uma grande desigualdade nesse sentido. E faz um apelo, por exemplo, ao meio. Números muito baixos, bem abaixo da média da região. E essas são mensagens que devemos continuar reforçando e devemos continuar dando mais dados, mais estudos e até mesmo mais comunicação. Vamos iniciar a apresentação. Lembre-se que temos tradução simultânea para quem quiser ouvir a professora Marisley em espanhol e em inglês, porque ela vai falar em português. Olá, eu vou começar aqui agradecendo pela participação, dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui para apresentar esse trabalho. Então, eu vou iniciar já pedindo, então, eu falar sobre o Brasil, para ir para o próximo slide. E aí eu vou... Aqui eu queria dizer para vocês o seguinte: o Brasil tem um sistema de saúde público que é considerado um modelo internacionalmente. Ele foi desenhado na Constituição de 1988 e a gente, desde 1988, muito devagar, paulatinamente, a gente vem implementando as políticas associadas com esse sistema e as formas de financiamento. O que acontece, no entanto, que a partir de 2015, o Brasil, esse sistema que estava sendo implementado, ele teve uma pausa em sua implementação e uma reversão na sua implementação, porque, por conta de mudanças políticas com governos mais ortodoxos, houve uma redução significativa dos gastos com saúde e também uma iniciativa de privatização do setor privado de saúde, que, na verdade, por que a privatização? Porque antes era filantrópico. E aí, essa mudança, né, trouxe uma restrição aí de acesso das pessoas. Então, vou pedir para passar para o próximo slide, por favor. E aí, o que acontece é que a gente tem, então, essa mudança do setor privado, e lembrando aqui uma observação que o setor privado atinge em torno de 25% da população, nem tudo isso, porque uma parte disso também está associado com a parte de odontologia, mas o problema é que com essa mudança, então essa nova política que incentivou a privatização e incentivou a redução do Estado, reduzindo gastos para o setor público, aconteceu que uma disfuncionalidade no sistema, que o próprio sistema privado está sendo financiado por dinheiro público. Então, a gente, vou pedir para ir para o próximo slide. E aí, qual que são os desafios, né? Primeiro, o desafio é você aumentar os recursos para o setor público,
tendo em conta que a gente tem uma redução do PIB, né, da renda nacional dos países em decorrência da própria Covid. Então, a gente está em um período de recessão, então isso impõe uma dificuldade. A segunda dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, então, a gente precisa corrigir esse desvio de financiamento do setor público que vai para o setor privado, que não tem nenhum problema de existir no setor privado, mas ele precisa ser financiado pelo próprio sistema privado. Então, a gente tem que corrigir, fazer essas correções, né? E aí, o que acontece? A gente, com esse novo governo que entrou a partir de 22, ele retomou, vamos dizer assim, essa construção desse setor público, desse sistema público de saúde. No entanto, como eu disse para vocês, tanto a questão dos recursos disponíveis que estão diminuindo por conta da própria recessão que estamos vivendo pós-Covid, e também por conta de que algumas coisas, algumas das ações foram revertidas, então você precisa reverter isso novamente, aí isso leva um tempo a mais. Então, esses são os desafios que a gente no Brasil está enfrentando nesse momento. O Brasil gasta 4% do setor, é, do, do, de 4% do PIB com o setor do sistema de saúde. A gente ainda está abaixo, mas a gente espera que vá conseguir chegar aí nessa média. Muito obrigada. Finalizo aqui. Muchas gracias, doctora Marisley, que además no mencioné que tanto la doctora Marisley como la doctora María Antonieta son Doutora PhD Marisley, eu não mencionei que elas são PhD, professoras do Instituto, do IRI, da USP, e foi uma honra tê-las aqui. E, como disse agora há pouco, não vamos poder ter todas as pesquisadoras, e por isso queríamos, neste caso, destacar o caso do Brasil e do México. Bom dia a todos e a todas. É uma honra também estar aqui com vocês e apresentar nossa pesquisa, e uma honra conhecê-las em relação à sua situação. Eu realmente me interesso muito pela situação do México e sempre estudei outros setores do México. Mas, bom, agora tentando de dizer em 2 palavras, em 5 minutos, apresentar esse sistema, eu diria que o sistema de saúde mexicano está constituído por uma complexa estrutura de instituições e regras. Entre as prioridades políticas do Estado está sempre a conseguir a cobertura universal em saúde, o que demonstra a longa série de reformas que foram aplicadas. Para descrever esse sistema de saúde mexicano em 2 termos, talvez seja apropriado utilizar a complexidade institucional com órgãos separados para atender diferentes grupos, segundo sua posição no mercado de trabalho, e 2, a melhora do alcance do sistema, embora não tenha ainda conseguido cumprir com o objetivo de cobertura universal. Isso pressupõe formular uma pergunta importante, na minha opinião, que ainda não foi abordada nesta pesquisa, que é até que ponto as reformas institucionais têm sido eficientes em seus propósitos. Ser considerados como inversión y no como gastos ordinários, como gastos e não correntes. como gastos ordinários correntes. Então, os governos têm a responsabilidade de garantir o acesso equitativo aos serviços de saúde de qualidade a todos os cidadãos. E, neste sentido, a implementação da transformação do sistema de saúde pública no México requer uma resposta de múltiplos atores envolvidos. As inovações e o desenvolvimento em matéria de política, informação e na sociedade civil, os indicadores relacionados com o gasto público, a cobertura populacional do sistema e as condições de saúde do país mostram que tem havido um inegável avanço nos últimos 20 anos. Porém, apesar das constantes transformações, o sistema continua fragmentado e ainda não atinge a cobertura dos grupos mais necessitados da população. A informação recolhida nesta
pesquisa mostra um crescimento efetivo do gasto público nesses 20 anos, e o que indica uma maior prioridade outorgada à área por parte do governo, e também se verifica essas mudanças institucionais. Nicolás, priorizar o acesso aos medicamentos, acesso ao medicamento, ações para garantir que sejam de boa qualidade e que cheguem até a população, a prevenção e a promoção da saúde, a infraestrutura em capital humano, que tem os gastos envolvidos em equipamentos dos hospitais, nos centros de saúde e também, em último lugar, a pesquisa e o desenvolvimento para as inovações mais importantes. O gasto corrente em saúde com relação ao PIB passou, segundo os dados que verificamos com o Banco Mundial, passou de 4% ao princípio do milênio a pouco mais de 6,5% nas próximas décadas. Quando vemos essa informação em dólares, o aumento do gasto parece muito mais importante para uma inflação de aproximadamente 140% no México durante este período, esse tempo de 20 anos. O gasto per capita do governo cresceu em termos nominais ao redor de 470%, e o gasto privado cresceu em 320%, enquanto que o gasto de bolso aumentou somente o 24%. Se bem é certo que se mostra a magnitude comparada com outros países da América Latina, mostra que os gastos no México são muito inferiores aos de outras economias, assim como a da média da região. 2020, no primeiro ano da pandemia, com um gasto em média de 8,7% na América Latina, México gastou 6,2%, enquanto que a Argentina, Brasil e o Chile tiveram um gasto de 10%. Bom, então, para delimitar esse quadro geral dos gastos, podemos observar essa evolução em dólares. Se bem é certo que os dólares... Desculpa, aí eu já vou começando a repetir. Bom, de tudo isso, eu tenho como conclusão que, primeiro, as numerosas reformas que continuam acontecendo no México, implantadas no setor, não puderam resolver a característica central, que é a fragmentação e a complexidade. O sistema, em segundo lugar, o sistema com essa ideia de outorgar subsídios e criar estruturas de atenção diferenciada de acordo à população atendida, o que nos leva a perguntar-nos por que essa estrutura não constitui por si só um obstáculo, não superou esse obstáculo para alcançar essa cobertura universal. Existe um grande número de instituições que oferecem atenções compartilhadas a diferentes grupos, principalmente fragmentados em função da sua situação no mercado de trabalho. A população no mercado formal se beneficia claramente da estrutura do sistema, quando os informais estão à parte. E também há um problema da iniquidade, da desigualdade, da distribuição geográfica da atenção em saúde, o que afeta principalmente os setores de menos ingresso, de menor ingresso, e que estão mais distantes dos centros urbanos, dos centros privados. O México, repito novamente, que em comparação com outros países da região, indica que o México ainda gasta relativamente menos em saúde. Houve uma melhora
na estrutura de vacinação e também aí se pôde verificar a cobertura de vacinação aumentou. É importante estar próxima já da universalização. Os recursos físicos e humanos para atenção e saúde também cresceram modestamente nestas datas, neste período. Assim, se vocês me permitem, eu agradeço e uma vez mais quero destacar aqui a importância de entender os gastos em saúde como um investimento e não como gastos ordinários. Muito obrigada. Gracias, doctora María Antonieta, también a la doctora Marisley. Obrigada, Maria Antonieta, a doutora Marisley também. Obrigada pela sua intervenção. Agora vem um espaço que eu acho que vai ser muito especial nesta sessão, neste webinário, que é uma sessão de conversação. Eu acho que já destacamos alguns achados aqui do estudo, e uma mensagem que repetimos é a mensagem e é a importância de investir em saúde, não é gastar. Tudo que nós investimos em saúde vai ter impacto em muitas áreas, obviamente, pela população e também no desenvolvimento econômico da nossa sociedade, da nossa nação. Com isto, e depois dessas intervenções, eu passo a palavra a Alejandro Penagos. Ele é o líder do grupo de inovação de FIFARMA, e eu acho que ele vai liderar um espaço muito especial nesta sessão, que igualmente fica gravado, eu já falei várias vezes, mas tudo isso está na página web para que vocês possam baixar. Pode falar, Alejandro, a palavra é sua. Obrigado, Janete. Bom dia a todos. Para mim é um privilégio estar aqui. Como eu já mencionava, eu trabalho em inovação de FIFARMA e quero agradecer à Universidade de São Paulo e à FIFARMA pelo convite. Eu gostaria, na abertura deste painel, dar 3 mensagens concretas. É importante e tudo isso foi organizado pela Universidade de São Paulo. Primeira mensagem: designar recursos em saúde é um investimento e não um gasto, como a colega já mencionou. Em efeito, os recursos financeiros destinados à prevenção e atenção de saúde são um investimento que proporciona crescimento econômico para os países. Então, a qualidade as habilidades laborais, tudo de trabalho, tudo vai melhorar. A segunda mensagem é que o crescimento econômico da América Latina tem, sem dúvida alguma, uma correlação direta com o nível de investimento em recursos em saúde. E a exemplo disso está o resultado da pesquisa de financiação do investimento público conosco, onde ela destaca uma melhora de 10% da esperança de vida ao nascer entre as econômicas. São cifras contundentes. A terceira mensagem que eu quero destacar aqui é que nesta abertura deste painel é que uma designação e execução adequada do orçamento público em saúde é fundamental para diminuir a iniquidade. E segundo os dados do Banco Mundial, na América Latina, com os melhores níveis de saúde neste ano, continua neste momento seguir por baixo da média, situando-se em 8,5%. Agora vem esse gasto total em saúde. Na maioria dos países estudados, a metade deste investimento em saúde está por instituições que não pertencem à administração pública. Por que isso é importante? Porque há outro estudo que a FIFARMA realizou também com o Instituto de Alemanha, que demonstra que essa população de gasto de bolso mostra as cifras e do Banco Mundial de 2023, onde diz que uma redução de 1,7% desses gastos de bolso reduz em 1,7% para essa população, aqueles que estão em linha de pobreza, já em 13%. Então, isso é bastante relevante. Agora, sem maiores preâmbulos, eu vou colocar aqui no chat os resumos dos conferencistas no dia de hoje. Temos o professor Guilherme Ponte, são 3. Então, vamos fazer uma sessão muito rápida de perguntas rápidas, respostas rápidas, nos próximos 15 minutos. Então, comecemos por uma pergunta geral: qual é a reflexão inicial para os conferencistas para os resultados deste estudo e qual é o valor que proporciona
na América Latina a nível regional. 3 minutos para cada um. Começamos com Horácio, começamos por você. Buenos días, muchísimas gracias Muito por la bom dia, muito invitación. obrigada pelo Un saludo convite. cordial a todos los Um que cumprimento están en este cordial a momento. todos que estão aqui neste Y momento. creo que la E eu contribución acho de que esta a investigación contribuição desta y pesquisa los resultados e que os se han encontrado, resultados pues encontrados contribuyen y aportan al contribuem reconocimiento de que la salud ao es el reconhecimento de que a factor saúde é o fundamental fator que fundamental favorece el capital que humano favorece o y lo capital reconoce humano como un e também o fundamental reconhece al como desarrollo económico y social como de los fundamental para o países. desenvolvimento econômico e Creo social que dos este países. documento también Acredito nos que este señala documento claramente também nos cómo los destaca, factores nos indica determinantes de la claramente como salud os fatores afectan el determinantes da derecho a la saúde salud de las afetam o personas direito à y saúde cómo das pueden pessoas impactar e en el como podem financiamiento y el gasto impactar de no salud financia, para na la salud. financiação e do gasto Análisis se de conoce saúde como e para a recursos saúde. financieros E, além disso, empleados reconhece que para os recursos favorecer la financeiros atención en empregados salud, para ya favorecer lo a decíamos, atenção em son una saúde, inversión y já no como son solo falaram, são um gastos investimento o e não só pérdidas de gastos ou inversiones. perdas de Muestra investimento. claramente las tendencias de Mostra la claramente contribución as de los tendências da sectores públicos y contribuição dos privados setores a la públicos e construcción de privados buenos para a estados construção de salud de bons y a la estados de saúde a la correcta corrección del e a derecho a uma la salud de las personas. e a um correto direito Hemos estado à escuchando saúde y das hace un pessoas. Também análisis ouvimos e de já las tendencias se del faz uma análise financiamiento das como análises da inversión y gasto financiação en como salud investimento e en gasto em países saúde seleccionados, em países mostrando que cada selecionados, uno de estos mostrando que países tiene cada su destes propia países realidad tem a y sua que es própria difícil realidade establecer e que é una difícil receta única estabelecer para todos uma los receita países. única, um Los ingresso único resultados para os países. nos Os muestran, resultados nos mostram instan a pensar que la e nos meta final levam de a los pensar sistemas de que a meta financiamiento de final la dos salud sistemas de es de financiação da lograr, saúde como ya se dijo, é un elaborar, como acceso, já foi dito, un acceso de coberturas universales, acesso de coberturas contar con universais redes de salud e contar com integrales, redes de integradas saúde integrais e equitativas a nivel integradas, nacional equitativas a y nível asegurar la calidad nacional, total e en la assim poder asistencia de garantir la a atención qualidade sanitaria. total em assistência em Es atenção sanitária. responsabilidad E isso é compartida de las autoridades corresponsabilidade nacionales y compartilhada com locales, as y en autoridades algunos nacionais e países como locais, Brasil, por e em ejemplo, alguns es países, como o responsabilidad Brasil, de por exemplo, nivel é central, de nivel responsabilidade estadual y de níveis especialmente del no nivel nível central, municipal. estadual e do nível Los municipal países também. Nos económicamente más países economicamente solventes tienen mejor mais posibilidad de garantizar un solventes sistema têm único de possibilidades de salud. garantir um sistema También se único de entiende saúde. que la Também se satisfacción entende del que a usuario con los satisfação servicios do usuário públicos com os es la serviços garantía públicos del é modelo. a Es garantia decir, de para modelo, mayor ou seja, satisfacción, para mayor maior uso de los satisfação, servicios públicos. maior uso dos Lo serviços contrario públicos. induce a la búsqueda de O sistemas contrário, privados, como induz estamos viendo a busca de algunas sistemas tendencias privados, en como nuestros vemos países. algumas tendências Se em señala nossos claramente países. cómo los Também se sistemas de destaca financiamiento y claramente como os gasto de sistemas salud de se financiação afectan con el gasto de em gastos em bolsillo, saúde se afeta com os creando gastos de iniquidad y bolso, desigualdad entre devido à los iniquidade e usuarios de los desigualdade servicios. entre os Claramente también se usuários dos muestra el serviços. debilitamiento Claramente del também sector público pode-se ver y la aparición no de los setor planes y público a programas de aparição dos seguros planos e privados programas de que saúde elevan y privados encarecen los que costos. elevam e Además, encarecem os muchos custos. recursos públicos Além disso, por convenio e de muitos soportan recursos el gasto públicos por de convênios los planes suportam y seguros estes privados. gastos dos En planos conclusión, de este seguro documento puede privado. servir para Este orientar las documento pode políticas servir para públicas de orientar as salud políticas y públicas de saúde retroalimentar a los e organismos de retroalimentar cooperación organismos para priorizar el correcto para financiamiento priorizar o para los correto fines financiamento necesarios de mejorar la para salud os en fins nuestro país. necessários Un para pequeño melhorar a enfoque saúde sobre dos nossos povos. esta visión que tengo de esta Esta é a publicación e visão que eu investigación tenho y dessa felicito a la publicação e Universidad de São pesquisa Paulo, e parabenizo a felicito a FIPHARMA Universidade y de a São todos los Paulo, que han sido parabenizo a FIPHARMA e a actores todos os nexos que en têm elaborar exercido este como atores importante para documento. elaborar este Gracias, importante doctor Horacio, por documento. sus consideraciones. Muito obrigada, doutor Audiencia, Horácio, pela sua ya dejé los títulos apresentação. nuevamente de los conferencistas, Então, el eu doctor deixei Horacio, además os de otro títulos representante aí, a o doutor OPS, Horácio, en El Salvador representante y da en OPS, Brasil, así que es em un Salvador experto e no en Brasil, então aqui ele é um Gracias, doctor especialista em Horacio. saúde Maestro pública, Kenji, doutor Horácio, ¿cuáles son sus mas consideraciones quais são sobre as el suas despliegue de la atención que tiene considerações en Latinoamérica? sobre Alejandra, as muchas contribuições gracias para por a el uso de la palabra. América Primeramente, Latina? quiero agradecer esta invitación y, por Obrigado. supuesto, Primeiro, también quero me sumo a felicitar a agradecer los o convite. fotógrafos de Logicamente, FIPHARMA, del Instituto me de uno Relaciones
parabenizar a FIFARMA, a Universidade de São Paulo, por esta pesquisa. Agradeço à minha amiga Janet pelo convite, pela sua liderança, e parabenizo também o Dr. Pedro por esse trabalho e por esse grande resumo executivo. A minha reflexão inicial sobre esta análise está concentrada na transição do conceito de gasto a investimento, uma frase que tem sido muito mencionada nesta participação, neste setor de matéria da saúde. Então, esta transição deve ser uma pedra angular para elevar o nível social, econômico e educacional para a nossa região, não somente para os países nos quais está concentrado este estudo. A saúde, considerada como investimento e não como gastos, como custos, tem possibilidade de oferecer benefícios, diferentes benefícios. Eu vou mencionar somente alguns: estabilidade financeira, investir em saúde, dividendos a longo prazo, gerando benefícios financeiros, melhor qualidade de vida. Em segundo, temos também essa produtividade econômica, as pessoas mais saudáveis, somos mais produtivas, temos umas maiores taxas de economia no setor público e privado. Em terceiro, eu me referia à iniquidade do sistema de saúde, que tem alto investimento, podem promover um desenvolvimento equitativo, especialmente para aqueles que, a miúde, ficam aí estancados, principalmente países como o nosso, e pessoas que se encontram dentro da informalidade e que não têm acesso à proteção da saúde. E, por último, eu me refiro aos benefícios socioeconômicos do sistema de saúde, que tem alto investimento, podem conduzir a um aumento não somente da alfabetização, por exemplo, ao emprego, a melhorar os ingressos e a gerar uma riqueza. Agora, eu quero propor aqui uma pergunta. Isso tudo nos afeta a diferentes países. Por que é tão notório que os governos não dão prioridade à atenção à saúde, especificamente no aspecto de prevenção, no aspecto preventivo? Desde a minha visão, esta é uma reflexão. Claro que existem diferentes e possíveis respostas. Eu destaco que é basicamente porque o investimento em saúde, particularmente na prevenção, não é politicamente visível e nem rentável, e os benefícios a longo prazo. Como um segundo ponto e último ponto, eu coincido enquanto aqui deve-se oferecer maior atenção a essas doenças que impactam na saúde. Na América Latina, eu falaria do câncer, que é a doença do qual focamos a nossa organização. Temos mais de 1,5 milhão de pessoas na nossa região e, de acordo à OMS, para o ano de 2045, vai aumentar a mais de 2,6 milhões de pessoas diagnosticadas anualmente. Só um dado importante: em México, o custo de atenção de câncer de mama em etapa avançada é quase 3 ou 4 vezes mais o custo de atenção de um câncer de mama em estágio 1. Por último, a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para reduzir esses montantes na atenção e eleva a expectativa, que é mais importante, elevar a expectativa de vida daqueles que enfrentam uma doença como esta. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma coisa que você mencionou é muito importante, eu queria compartilhar com a audiência. Eu queria convidá-los que entrem aí ao site web da FIFARMA, onde está toda a informação realizada pelo Instituto White, onde você pode identificar o impacto da carga econômica de 7 doenças na América Latina. E o resultado geral é que, em 2022, houve um impacto sobre o produto interno bruto de 4,7%. São umas cifras que claramente demonstram o impacto que a saúde tem no marco da economia. Por isso, é importante agir sobre isso. Muito bom esse foco. Por último, eu gostaria de convidar o professor Guilherme Aponte a fazer também as suas reflexões aqui para a América Latina. Guilherme, vá em frente. Muito obrigada, Alejandro. Em primeiro lugar, eu quero expressar o meu agradecimento à diretora executiva da FIFARMA e ao seu antecessor por apoiar a nossa ideia de fazer
esse documento. Muito obrigada ao professor Pedro Dalhari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, com a confiança depositada em minha pessoa para coordenar esta pesquisa. E em reconhecimento também às professoras da Universidade, Daniela Schettini, Marisleire, Daniela, Adriana Schopp, Maria Antonieta, Flávia Mori, porque com todo esse seu trabalho tem sido de uma grande contribuição. A importância da saúde se manifesta de maneira dramática e a pandemia, que custou a vida de milhares de pessoas na região, e com somente 8% da população mundial registrou mais de 27% das mortes com o vírus da Covid. Mas não podemos baixar a guarda. Isso contribui para demonstrar que, mais do que um gasto, os recursos financeiros destinados ao cuidado e atenção em saúde são um investimento que melhora a qualidade de vida das pessoas, apoiam o desenvolvimento fisiológico, a capacidade de aprendizagem, permite uma esperança de vida saudável e é uma condição imprescindível para melhorar o crescimento econômico dos países. O trabalhador que tem boa saúde pode usar melhor a sua capacidade e conhecimentos expressados em maior produtividade no trabalho e na geração de ingressos para o sustento familiar. Também eu quero adicionar que essa boa da saúde na população incide de maneira favorável no crescimento econômico e no crescimento do produto interno bruto. Para alcançar equidade em serviços em saúde, devemos eliminar os obstáculos de cobertura, recursos e gastos. Efetivamente, ainda existe uma significativa porcentagem da população que tem necessidades sanitárias não cobertas pelo sistema. E também subsiste uma insuficiência de recursos públicos para a prestação desses serviços. Em terceiro lugar, devemos minimizar esses gastos de bolso, como o professor já falava, que são uma barreira financeira para o acesso das pessoas ao serviço de saúde. E é maior enquanto mais baixos sejam esses ingressos da população vulnerável. Isso, sem dúvida, ajudará a difundir a importância da educação, da atenção em saúde, para que as autoridades dos países mostrem a sua vontade política, designando maior quantidade e qualidade de recursos para benefício da população, principalmente população mais vulnerável. Muito obrigada, Alejandro. Muchas gracias. Muito obrigada, doutor Guilherme. Estamos a 4 minutos del cierre de la sesión. Quisiera hacer una pregunta Estamos a 4 rápida, minutos tal de vez encerrar a sessão. Quero fazer uma pergunta rápida ao professor Horácio ya que se presentaron los resultados ou a Kendi, já que se apresentaram resultados do México, particularmente, e do Brasil. Alguma reação inicial e muito rápida sobre a recomendação que vocês possam fazer para o governo do Brasil? tomar el tema de inversión en salud. Como tomar o tema de investimento em saúde? Muchas gracias, Alejandro. Muito obrigada, Voy a tomar el Alejandro. tema Brasil. Eu vou tomar o Me tema interesa muito Brasil, que me interessa muito, haber estado el año 87 por en ter México como un actor directo. em 85, 86, eu estive lá como um ator direto e vivi a verdadeira revolução da saúde para responder às necessidades e os problemas. E depois de 11 anos, voltar e ver como o SUS, Serviço Único de Saúde, estava funcionando, mas me preocupa muito como no estudo atual vemos que há um investimento. No começo, o SUS foi pensado para dar maior recursos e porque dava também uma maior cobertura ao setor público, mais que ao privado. Mas agora, pelos resultados desse estudo, vemos que há um investimento e os maiores gastos estão nos seguros com planos privados. Obviamente, isto reflete a insatisfação do usuário pela perda de qualidade de atenção, a perda de qualidade total nos serviços, e eles procuram melhores espaços para a saúde. E acho que, neste momento, o Brasil deveria retomar, obviamente, com as características destes tempos, dessas revoluções, e fazer que o poder público, desde o nível central, nível estadual e municipal, tenha uma corresponsabilidade de poder melhorar
o financiamento para a saúde. Acredito, e já foi dito, que devemos financiar não somente medicamentos ou alguns elementos de alta tecnologia, mas também temos que voltar à produção, à prevenção da saúde como atenção primária, que é muito importante, a proteção e recuperação, e assim, garantir sistemas públicos e privados de alta qualidade. Em poucas palavras, desde esse pacto que houve para a saúde, tem se perdido essa qualidade. E acho que essas autoridades deveriam, a nível estadual, autoridades municipais, deveriam se unir com um forte componente de inclusão da comunidade para trabalhar em saúde. Muito rapidamente, esse livro nos está orientando a isso. Assim que, obrigada, agradeço a Alejandro, ao professor Pedro, a Guilhermo, que me permitiram participar deste painel. E acho que para a América Latina e o trabalho feito com esta pesquisa tem dado muitas luzes para a política pública em saúde. Obrigada. Estamos a ponto de finalizar o evento, mas então, numa palavra, em 30 segundos, uma mensagem para o México. 30 segundos. Gracias, Alejandro. 30 segundos. Obrigada, Alejandro. A nossa presidente eleita, a doutora Cláudia, que está há menos de uma semana de estar como presidente constitucional no país, ela entregou um decálogo para promover a atenção em saúde no México, incorpora o conceito de saúde digital, consolidação de um programa de serviço civil para o setor de saúde, mas, logicamente, há muitos desafios como os altos gastos que temos em gastos de bolso. No México, tudo isso está superior a 38%, quando em alguns países da Europa é apenas de 12,8%. Enfim, quais são as recomendações? Fortalecer o sistema de saúde pública, eliminando burocracia nas entidades federativas, que devem unificar esforços para esse bem-estar, que deve ser uma resposta para a maioria da população que não conta com seguro social, e alcançar o mínimo recomendado para a nossa região em gasto público é de 6% do PIB. Obviamente, a média é de 10%, mas eu terminaria, e retomando as palavras do Dr. Pedro, de demonstrar vontade política. A vontade política, a empatia de um tomador de decisão sobre um tema, mas com a capacidade de melhorar, de gerar uma melhora na sua atenção. Muito obrigada. Bom, chegamos ao final do nosso encontro. Passo a palavra a Janete. Obrigada pelas suas intervenções e seus pontos de vista sobre essa matéria. Janete, a palavra é sua para você encerrar o webinar. Obrigada. O tempo nunca dá, né? Sempre terminamos ficando com vontade de ouvir mais e ouvir mais, conversar mais, mas bom, que este seja o ponto de partida para continuar conversando, continuar agindo. Eu acho que aqui a magia é que cada um... Isso tem um efeito mais além da saúde, mais inclusive de tudo que tem que ver com o desenvolvimento. A região ainda falta muito, mas também. Então, por isso, cada vez temos que trabalhar mais e de maneira coordenada. Eu não tenho muito mais que acrescentar, mas acho que neste momento vamos encerrar. Então, os convido a todos que baixem, descarreguem esses estudos preparados pela universidade para que possam ter oportunidade de ver toda essa informação que há. E também para que vocês podem ver também. O segundo será mais fácil que o primeiro, mas ambos são muito importantes. Então, este é o início, é o começo dessas conversações que queremos continuar, mas que seja essa uma oportunidade para reiniciar, para voltar a adquirir energia para esse tema, que existe um grande trabalho de todos. Muito obrigada a todos os conferencistas, palestrantes, infinitos agradecimentos a todos por esta iniciativa e por colocar tanta energia nesses estudos elaborados e nos quais estamos trabalhando desde FIPHARMA com universidades tão incríveis como a Universidade de São Paulo. Muito obrigada a todos. Nos despedimos. Feliz dia para todos. Feliz dia a todos. Até logo.
Buenos días, muchas gracias. Bom dia, até logo a todos.